Aleluia. Glória a Deus. Eu quero lembrar a igreja que quarta-feira é o nosso culto de oração. Todos nós desejamos milagres, todos nós desejamos a presença de Deus em nossas vidas. Mas a oração da igreja, ela tem um valor muito grande diante de Deus. Foi uma das... Antes de Jesus ser assunto, ele deu uma ordem à igreja. Fiquem em oração. Antes de Jesus ir embora para o Pai, assentar-se à destra do Pai, antes de ser assunto aos céus, ele disse isso. Vamos lá, rapidinho, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo de número 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Como é que nós esperamos as promessas de Deus? Orando, acreditando. Então, ele diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou, pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Lá no versículo 14 diz, né? E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. O que estavam esperando? A promessa. Você pode estar esperando muitas promessas, mas você não vem no culto de oração da igreja. As promessas não chegam. Mas se você vier, eu vim de uma igreja que o culto de oração não tinha lugar. Eu vim de uma igreja onde eu me converti, que o culto de oração era tão lotado quanto o de domingo. E as pessoas oravam, clamavam, se humilhavam diante da potente mão do Senhor, e nós víamos grandes milagres na igreja. Víamos mover de Deus na igreja. Então cabe à igreja aprender isso. As promessas se recebem desta forma. Jesus deixou uma ordem: reúnam-se em oração. Muitos estão buscando o batismo do Espírito Santo. Por que acontece lá no retiro? Porque as pessoas ficam lá, em uma comunhão e oração. Tem oração de manhã, oração à noite, oração, meu Deus, a turma ora o tempo todo. E o que acontece? As promessas descem, as promessas vêm. A renovação, o fortalecimento, o avivamento desce bem sobre as nossas vidas. Então, culto de oração, eu quero te estimular. Venham toda quarta-feira às 19h30. Talvez seja o culto mais deixado de lado pela igreja, e é o culto mais importante para a vida da igreja. Amém, queridos? Amém. É importante isso. É bom você vir no culto dos impossíveis, no culto de cura e libertação. Amém. Mas o culto de oração é o culto do corpo, onde o corpo vai orar, vai dobrar o joelho, vai concordar unanimemente naquilo que está sendo colocado diante de Deus. Amém, queridos? Lembra também, né, do armazém da igreja e também da palavra de fé nossa, né? A nossa compromisso com missões, que você possa estar junto conosco em nome de Jesus. As crianças até 9 anos hoje podem ir para essa linha de aula, não temos muitas, mas as que estão caminho das salinhas de aula, né? Em nome de Jesus.
e vamos repetir a leitura de Atos 1:8. Nós estamos falando aí sobre a obra que Jesus quer que façamos, é a obra de missões. Essa é a obra que Jesus quer que a igreja faça. A igreja que não pratica a obra missionária é uma igreja que está em desobediência. E nós precisamos fazer missões. E muitas vezes nós temos falado deste púlpito, que missões é a preocupação com o próximo. Então nós precisamos ser uma igreja preocupada com o próximo, com aquela pessoa que amamos, com aquelas pessoas que nós até não conhecemos, mas que Deus conhece. E a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento de Deus. Temos que ser imitadores de Deus. A Bíblia nos estimula a isso. Então Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo, olha, nós vamos falar muito dele hoje. O Espírito Santo, ele quando foi enviado à terra, ele foi enviado a um povo especial, a uma nação especial. Que povo foi esse? O povo de Deus. E que nação é essa? A nação santa, né? Então nós precisamos nos lembrar disso. A salvação é para o mundo, mas o Espírito Santo é para a igreja. O mundo não conhece o Espírito Santo, não o vê, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós e está no nosso meio. Glória a Deus. É o que a palavra de Deus fala. E nós precisamos nos lembrar disso. E nós temos falado muito a respeito desse assunto. Já é a 10ª mensagem que nós estamos falando sobre esse assunto. A verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o próximo. A igreja que não está nem aí para o próximo, olha, é uma igreja que não é a igreja do Senhor. Nós temos que estar preocupados com o próximo. Missões, na realidade, é a expressão da nossa preocupação com o próximo. E por isso Deus enviou o seu Espírito, para que você seja auxiliado por Deus nessa missão. Que missão? De se preocupar com o próximo. Você precisa do Espírito Santo para fazer esse trabalho. O Espírito Santo capacita nesta tarefa tão importante para a divulgação do Evangelho. Qual é a preocupação com o próximo? É que o próximo está indo para o inferno. Às vezes você pega um ônibus, senta do lado de uma pessoa, você está indo para o céu, mas ela está indo para o inferno, como o Lula fala muitas vezes. Você pega uma condução, o sujeito está indo para o inferno e você não fala nada para ele. Então nós precisamos falar do amor de Deus, e para isso precisamos do Espírito Santo, para sermos testemunhas do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É para este fim que o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja, o nosso testemunho. E através do nosso testemunho o Evangelho é pregado. Você não pode pregar o Evangelho tendo um testemunho mundano. A nossa vida tem que ser diferente. O Espírito Santo entrou na tua vida. O Evangelho entrou, a verdade entrou, a luz entrou. Então a tua vida tem que ser transformada. As pessoas têm que olhar para você e ver que Deus entrou na tua vida, mudou a tua história. Você não pode ser mais o mesmo. Cabe a você testemunhar isso. E é para este fim que o Espírito do Senhor desceu sobre nós. Hoje continuaremos a falar sobre as características do crente. Muitos problemas seriam resolvidos na igreja se os irmãos tivessem a experiência da renovação a cada dia em suas vidas. Que renovação é essa? Todo dia eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Quero que você guarde isso no teu coração. Para você ser um irmão, ser uma vida abençoadora, ser uma vida supridora, uma vida que vai levar à salvação,
você precisa estar cheio do Espírito Santo sempre. E como é que isso acontece? Todos os dias você deve ser renovado. Todos os dias nós precisamos ser renovados. Se você ficar uma noite sem dormir, o dia seguinte é difícil. Se você ficar um dia sem buscar a Deus, você imagina espiritualmente isso. Se você ficar sem almoçar, ou sem jantar, ou sem comer um dia, o teu dia foi difícil, você não teve tempo. Ou qualquer coisa que aconteça na tua vida naquele dia, e que você não teve as práticas normais do teu dia a dia, não estou falando da parte espiritual não, estou falando da parte física, você fica arrebentado. Passa uma noite em casa, dia seguinte, meu irmão, você não consegue nem subir escada, as pernas doem, fica pesado, um negócio difícil. Você imagina isso agora espiritualmente, se você não se encher diariamente do Espírito Santo. Por isso que as renovações devem ser diárias, a cada dia. O estar cheio do Espírito Santo, essa é a palavra que Deus fala. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Deus nos fala de provações, Deus nos fala de lutas. Deus nos fala que elas virão um dia em nossas vidas. Deus nos fala que devemos estar atentos para o dia mau. Nós não sabemos quando é que o mal vai vir nos enfrentar. E eu preciso estar cheio de Deus. Eu preciso estar fortalecido para este dia. Isto não quer dizer que em todo tempo estamos em prova. Tem crente que parece que não sai da prova. O que acontece com ele? Parece que o diabo se encostou e não quer sair mais. O mal encostou e não sai mais dali daquela vida. Parece que encontrou aqui o alimento para ele. A vida do crente não é prova o tempo todo. A Bíblia diz que a tribulação vem, mas você não é para viver na tribulação. Deserto é tempo de passagem. Você deve passar. Vale também é passagem. Mas, meu irmão, viver ali é complicado. Isso não quer dizer que a característica da tua vida é a aflição, é a angústia, é a pressão, é o deserto. Às vezes nós recebemos alguns dizeres a respeito do pastor, que o pastor é isso. Eu falo, Jesus, se o pastor é isso tudo, eu estou morto. Nós já recebemos muitas informações desse tipo. Que o pastor não tem tempo, o pastor não faz tempo, pastor... Meu Deus do céu, cara. Não, organiza a tua vida, filho. A tua vida precisa estar organizada. Qual é o papel do pastor? Alimentar o rebanho. Se o rebanho estiver alimentado, o rebanho não vai querer comer mais. Quem aqui almoça 2 vezes? Você chega na casa da tua mãe, vou botar o almoço. Não, já almocei, mamãe. Você não vai comer de novo, só para agradar? Então a nossa vida precisa ter equilíbrio. Você precisa colocar a tua vida no trilho. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Acorda um pouquinho antes. Começa a orar 5 minutos, começa a orar 2 minutos. Acorda 15 minutos antes, lê um pouquinho, lê um capítulo da Bíblia. Pastor, não dá tempo. Dá tempo, se você organizar, dá tempo. O tempo está na tua mão, meu irmão. É você que organiza o tempo. Somos nós que organizamos o tempo. A presença de Deus nos traz descanso. Meu irmão, Deus entrou na tua vida para organizar a tua vida. Você não pode ter Deus e continuar sendo desorganizado. Lá no tempo que eu era do mundo, eu não tinha organização financeira. A minha conta bancária era sempre virada, sempre pagando juros no cheque especial. Deus entrou na minha vida. A partir do 1º mês, minha vida financeira começou a se organizar. Porque eu parei de beber, parei de gastar dinheiro
com as coisas que não edificam. Comecei a contribuir para a obra de Deus. Sabe o que Deus fez? Nunca mais eu paguei juro bancário. As coisas começaram a se organizar na minha vida. Mas tem pessoas que estão na igreja, mas a vida é desorganizada. Para e pede orientação a Deus, pede sabedoria a Deus. A Bíblia diz, Deus dá. Deus dá. Fala para o teu irmão, Deus dá a sabedoria que você pede. Aleluia. Então nós precisamos exercitar aquilo que Deus diz que Ele entrou na nossa vida para fazer uma obra. Que obra é essa? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Para com a confusão na tua vida. A nossa vida precisa ser organizada. Nosso Deus é um Deus organizado. É um Deus que controla tudo. O sol não atrasa nem adianta o nascimento dele. Tudo está no controle de Deus. E é esse Deus que entrou na tua vida. É esse Deus que habita no teu coração. É esse Deus que mudou a tua história. Te fez um homem, uma mulher organizada. Se ainda não está, mas Deus diz que Ele pode te ajudar nessa tarefa. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus nos traz descanso, sossego de alma, quietude. Quietude. A Bíblia chama esse termo de renovo. Um dos títulos de Jesus é que Ele é o renovo. Você quer sentir esta presença na sua vida hoje? Fique de pé no seu lugar. Vou pedir para o Márcio. Nós vamos estar ministrando um hino. Eu quero que você receba esse renovo em sua vida, na sua alma. Aleluia. Nós vamos ministrar. Nós temos direito ao Espírito Santo. Você pode dizer, eu tenho direito ao Espírito Santo. Fala assim, porque eu sou filho de Deus. Fala assim, eu sou o único que tenho direito à unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos os únicos. Você é filho e filha de Deus. Aleluia. 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 Nós vamos adorar esse hino para Deus trazer a quietude dele à tua alma, trazer a presença dele à tua vida. Aleluia. Você precisa aprender a navegar com Deus. O oceano de Deus é aquele oceano de almirante. Aleluia. Deus te chamou para você navegue com Ele. Navegue com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu navegarei. Aleluia. Sim, Deus. No oceano do Espírito. Feche teus olhos, igreja. Levante teus braços. E ali adorarei. Somente dessa forma você pode adorar. Mais uma vez, eu navegarei. Eu navegarei.
mãos levantadas. Adore o Senhor. Ele está te enchendo. Ele está te enchendo. Esse é um momento especial na vida da igreja. É um momento em que a igreja começa a sentir a presença do seu Deus. O seu Espírito está entre nós. Renda-se ao Espírito Santo. Receba essa presença sobre a tua vida nesta noite. É a presença de Deus a qual você tem direito, aleluia. A igreja tem direito a essa presença. Não abra mão da presença de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. É a palavra dele sendo ministrada. E agora você sentindo, você tendo a oportunidade de sentir essa presença. O renovo de Deus na tua vida. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode procurar um irmão, dar um abraço nele. Aleluia. Isso, dá um abraço. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão. É bom estar aqui com você. Aleluia. Convido o teu irmão para sentar. Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Isso, aquece o teu espírito, aquece a tua vida. Começa a glorificar o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui hoje para nos encher, meu irmão. Das estratégias. Aleluia. Na última mensagem sobre este assunto, vimos que o verdadeiro repouso só existe em Deus. Aleluia. O Senhor tem sido generoso para conosco. Mesmo nas batalhas, mesmo nas lutas, nas provas, nós sentimos a paz. Aleluia. A presença do nosso Deus, o seu óleo, a sua unção. Deus está com o seu óleo sobre as nossas cabeças. No Velho Testamento era o óleo verdadeiro, o óleo físico. Mas no Novo Testamento é o Espírito. Lá é a simbologia, aqui é a realidade. Nós estamos na realidade, nós estamos na luz. Nós saímos da sombra, meu irmão. Agora nós estamos na luz. Nós estamos na verdade. Aqueles que morreram antes de Jesus fazer a obra da cruz, morreram na esperança. Mas nós não, nós temos a presença do Espírito em nós. Aleluia. Aleluia. A vontade do Senhor para o seu povo é de enchê-lo com o seu Espírito. Aleluia. O Espírito Santo foi separado para você e para mim. Está disponível para você e para mim. Você precisa manter a experiência constante de ser cheio do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Sim, Jesus amado. Interessante isso, porque muitas pessoas só precisam de um estímulo para buscar a Deus e ficarem cheios. Vou agora falar com os jovens. O retiro é um estímulo. Passou o retiro, parece que a vida míngua. Chupa, fica aquele crente maracujá de gaveta, chupado, né? Saiu o Espírito, mas ele não, ele precisa se lembrar de que é diário. Você precisa do alimento de Deus, como precisa do feijão e do arroz. Você precisa do alimento de Deus, como precisa do café da manhã, como precisa do lanche à tarde, da janta. Você precisa disso tudo, por quê? Porque é o vigor espiritual que está na dependência.
tudo que Deus faz a nosso favor, Ele faz na presença dos nossos adversários. Amém, Jesus. Nós ainda estamos nesta terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a igreja está inserida no mundo. Nós estamos no mundo ainda, nós já estamos aqui, no meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio da provação. Mas Ele é favorável a nós, diante, na presença dos nossos adversários. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos socorre na adversidade. Aleluia. Aleluia. Vimos também as características daqueles irmãos que continuam a ser cheios do Espírito Santo. Utilizamos lá no capítulo 5 da Epístola aos Efésios, do 19 ao 21, que diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, Aleluia. sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Aleluia. Essa é a característica de um crente cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus. Ele está caminhando, ele está louvando, ele está entoando, ele está ligado com Deus, Aleluia. dando sempre graças. Graças te dou, Senhor, graças te dou, Senhor, Aleluia. graças te dou, sujeitando-se uns aos outros, uma peleja entre irmãos, a sujeição. Glória a Deus. Nós temos que aprender a caminhar juntos. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque Deus salva o solitário, mas bota ele no meio da sua família. Deus pega aquele solitário e coloca ele no meio da sua família, no meio do seu povo. Ele tem que aprender a andar como o povo de Deus, Amém. como o rebanho do Senhor. Então nós começamos a ver que isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se sujeita Aleluia. ao teu irmão, ao seu irmã, né? Estamos caminhando juntos, com as debilidades de A, de B, de C, mas não importa, estamos indo para o mesmo destino, Amém, Jesus. nós estamos indo para o céu. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Em outras palavras, o resultado de ser cheio do Espírito Santo muda a nossa maneira de viver, muda o nosso comportamento. Você não pode ser mais o mesmo que era, né? 289 milhões a loteria, pastor. Quantas igrejas nós podíamos fazer? Meu irmão, sai dessa. Essa tentação passa longe. Mas a pessoa era ligada, julgava muito. A tentação veio. Pastor, que dízimo alto, hein, pastor? Para ver se aquece o coração do pai. Não aquece, não. Porque a Bíblia diz: olha, no suor do nosso rosto nós vamos comer o nosso pão. Amém, Jesus. O que vier fora disso, meu irmão, não tem boa procedência. Para você ganhar um monte de perder, a grande maioria, aliás, a maioria perdeu, só ganhou um. Paramos de ser murmuradores, paramos de ser encrenqueiros. Tem crente que encrenca com tudo, né? Tem crente que encrenca com tudo. Paramos de ser respondões, paramos de ser fofoqueiros, paramos de dar bronca publicamente. Tem crente que dá bronca, qualquer coisa, dá bronca, mas nós precisamos parar com isso. Paramos de aceitar o mal. Não aceite mais o mal na tua vida. Não permita que o mal caminhe. Encerre hoje na tua vida o caminho da serpente. Quem tem que fechar a porta para a serpente é você, meu irmão. Nós precisamos parar de aceitar o mal na nossa vida. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos prepara para sermos servos do Deus Altíssimo. Deus quer te usar. Deus quer que você o sirva. Mas Ele vai te usar de que forma? De qualquer forma. A
Bíblia diz que ele precisa estar na posição. Você sabe aquele copo para ir para a prateleira da cristaleira, aquele copo de cristal? Você olha na cristaleira, é lindo, né? Aliás, pouco se usa aquele tipo de copo, né? Que é o perigo de quebrar, fininho. Então, é mais ou menos só para ver, né? As pessoas ficarem olhando. Que cristaleira linda. Mas os copos são poucos usados. Mas aquele copo para ir para a cristaleira, ele precisou o quê? Ser lavado, ser limpo. Então nós estamos na cristaleira de Deus. Deus vai te usar. Deus vai pegar as melhores taças. Você se lembra lá do filho de Nabucodonosor? Quando ele foi pegar as taças para aquele banquete que ele deu, ele pegou as taças da onde? Da casa do Senhor. E uma mão apareceu e escreveu: pesado foste. Pesado foste. Então nós precisamos nos lembrar disso. Nós somos as taças de Deus, nós somos os vasos de Deus. Aleluia. Teu irmão é um vaso de Deus. Aleluia. Tua irmã é um vaso de Deus. Aleluia. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você fala da parte de Deus. Você passa a ser boca de Deus. Você passa a ser um instrumento de Deus nesta terra. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você louva e entoa hinos e cânticos espirituais. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você consegue ser agradecido. Tem pessoas que não agradecem por nada, mas a pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, ela fica agradecida. Amém. Qualquer coisa que ela ganha. Aleluia. Ontem minha mulher ganhou um bonequinho, chegou ali: Joaquim, ganhei um bonequinho de pano. Não foi? Estava ali, glória a Deus, que bênção. Amém. Sabe o que aconteceu? Esqueceu na igreja, não sei nem onde está. Ah, Jesus. Não sei nem onde está. Ligamos para o irmão Sebastião: Sebastião, vê se está aí na igreja ainda. Não sei nem se está aí. Se ele separou, se ele guardou. Né? Alguém pegou, será? Sem querer levou. Mas tudo bem. Mas se levou, glória a Deus. Amém. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você se sujeita às autoridades. Aleluia. As autoridades, meu irmão, já dentro da igreja, Deus coloca a sua potente mão. Amém. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Mas tem aqueles que também são autoridades menores, mas são os diáconos. Você tem as autoridades que são os líderes de áreas, né, a liderança. Então nós precisamos nos sujeitar à liderança. O que a liderança determinou é o melhor. Se não for o melhor, ela vai rever a sua posição. É assim que nós temos que agir. Nós não podemos ficar contra as autoridades. Então nós precisamos aprender isso. A igreja, ela sempre está a favor das autoridades. A autoridade você precisa se sujeitar. Hoje estaremos dando continuidade a este assunto. As características do crente, parte 2. Eu queria ir lá no Salmo 92. Um salmo muito lindo. Salmo de número 92. É um salmo pequeno, relativamente pequeno, mas que fala coisas tremendas. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente.
Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Amém. Nosso Deus é tremendo. O salmista nos dá uma informação especial neste salmo. Primeira característica da unção. A primeira característica da unção é o louvor presente em nossos lábios. Você quer ver um crente quando ele está murcho, maracujá de gaveta? É na hora do louvor. O louvor está acontecendo e ele está murcho, está jururu, está abatido, está minguado. Então é o louvor presente em nossos lábios. Você deve se alegrar em poder louvar o teu Deus. Devemos louvar a Deus sempre. Por quê? Porque Ele é bom. Você pode dizer? Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel. Porque Ele é justo. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é a minha alegria. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é sábio. Porque Ele é o Criador. Porque só Ele é digno. Aleluia. 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 O tolo, o incapaz, o idiota, o inepto, não consegue compreender porque louvamos ao Senhor nosso Deus. As pessoas não conseguem compreender. Aleluia. As pessoas vêm para cá no domingo de manhã, uma escola bíblica, podendo ir para a praia. À noite, podendo ver o jogo, podendo ver o Fantástico, vem para a igreja para poder louvar a Deus. Amém, Jesus. O ímpio não consegue entender. Como é que esses caras perdem o domingo? Podiam estar andando de bicicleta, podiam estar caminhando, podiam estar correndo. Mas eles vêm para crescer na graça. Amém, Jesus. Aleluia. O nécio, o insensato, o imbecil, o estúpido, não consegue perceber a beleza da santidade do nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos nos lembrar disso. Ainda que eles prosperem, serão destruídos para sempre. É o que diz a palavra do Senhor. Os inimigos do Senhor perecerão. Mas para o povo de Deus, para os seus filhos, para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, a esses o Senhor exalta o seu poder como do boi selvagem. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. É uma das afirmações mais especiais da Bíblia. Derramas sobre mim o óleo fresco. Aleluia. O óleo caracteriza a unção de Deus. O óleo novo é a unção de Deus sendo renovada. Tem sempre óleo novo para a tua vida. Aleluia. Tem sempre coisas novas de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Mas por que precisamos de um óleo novo? Ou de um óleo fresco, como diz a palavra? Ou de uma renovação da unção? Ou de uma renovação do Espírito Santo de Deus? É porque não conseguimos ficar o tempo todo recebendo. Você não recebe o tempo todo. Você não consegue. O culto tem hora para acabar. Você bota o teu joelho no chão e vai buscar a Deus. Você vai para a torneira de Deus, enche e sai. Você não fica ali o tempo todo. Você não consegue. Porque todos nós temos uma vida a viver, uma vida a realizar aqui na terra, os planos que tem para cada um de nós. Você fica de manhã o tempo que der, você vai buscar a Deus, você vai para debaixo da torneira de Deus, para a cachoeira de Deus, e enche a tua vida. Amém. Aí sai dali e começa o quê? A derramar a unção.
Você fala do amor de Deus para A, o amor de Deus para B. Você louva aqui, louva ali. Você está no terreno do inimigo mesmo. Você está vivendo neste mundo. A Bíblia diz o que? No mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Bom ânimo o que é? É a presença de Deus. Amém. É a presença de Deus. Aleluia. É porque distribuímos a unção. A unção recebida é para ser distribuída. É porque liberamos a unção. Lembre-se sempre, a unção não deve ser retida. Jesus em Marcos 1, 40 a 41, esse fato aconteceu logo, pouco tempo depois dele ser batizado. Passou os 40 dias no deserto, onde foi tentado, e depois ele vem passando ali pela cidade onde ele se estabeleceu, Cafarnaum, e logo depois ele encontra esse leproso. E daquele dia, diante daquele leproso que se aproximou e disse: se quiseres, podes purificar-me. Olha só a pergunta daquele leproso: se quiseres, podes me purificar. E Jesus disse, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Ele liberou o quê? Unção. Ele liberou unção. Muitas vezes você vê Jesus indo para o monte orar, se separando para quê? Receber a unção de Deus, a presença de Deus. Amém, Jesus. Tem momentos em que Jesus, a palavra de Deus diz que o poder estava sobre ele para curar. Era a unção para fazer determinados trabalhos. Então, meu irmão, quando você tiver um trabalho para fazer, vai para a presença de Deus e pede unção, pede sabedoria, pede poder de Deus para poder te ajudar nessa situação. Tem uma situação muito difícil para mim, Pai, para me resolver. Me ajuda com a tua sabedoria. Me dá graça, me dá entendimento, me dá compreensão, me dá paciência, me dá tudo. Vai pedindo a Deus o que você precisa. Isso aí ele vai te enchendo disso. Para quê? Para que naquele momento você distribua. Saia de você o que você reteve, o que você recebeu. Disse Pedro e João diante do aleijado na porta do templo Formosa, né? O que tenho, eu te dou. O que João e Pedro tinham? A unção de Deus, a presença de Deus, o nome de Jesus. Meu irmão, se você tiver só o nome e não tiver a presença de Deus, Atos fala lá de uma situação muito complicada. As pessoas foram expulsar um demônio, e o demônio, eles falaram o quê? Em nome de Jesus, que Paulo prega. Olha, os demônios se manifestaram, caiu de pau neles, e olha, derrubou. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz: ai daquele que fizer a obra relaxadamente. Ai daquele. Nós precisamos entender isso. Ai daquele que fizer a obra relaxadamente. Nós não podemos fazer a obra de relaxado. O que é relaxado na obra? É que você não busca, mas quer se meter na obra. Sabe o que vai acontecer? Ai, ui. Um monte de crente que entra com um trabalho é só ai, ui, ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Para quem são os ais? Diz Provérbios 23. Para aqueles que querem bebida misturada. Você não quer beber só de Deus, você não quer ir lá para a torneira de Deus e se encher. Você também quer a torneira do capeta. E aí, para quem são os ais? Para essa turma. Fazer a obra de Deus não pode ser relaxado. Isso não é fácil. Separa-te, Israel. Separa-te. Você precisa separar para Deus te receber. Não podemos ficar misturando. 2 aos Coríntios, capítulo de número 6.
2 Coríntios, capítulo de número 6. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Uma coisa é conviver, meu irmão, outra coisa é comunhão. Comunhão é uma coisa, conviver é outra. Deus fala, nenhuma comunhão, olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas, versículo 14, agora o 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno, olha, agora vou beber a água da torneira de Jesus. Agora vou beber a água da torneira do maligno. Meu Deus do céu. E ele vem, e ele diz assim, ó, versículo 17: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu os receberei. Aí você vai poder fazer a obra de Deus. Enquanto você não tiver nessas condições, não se meta. É obra relaxada. Cuidado. Ah, mas eu já sou filho de Deus, eu já sou filha de Deus. Aí tem aquelas conversas, né? Eu vou me meter. Vai ser ai, hein? Vai ter ai, vai ter ui. Se não tiver ai, ai. É verdade. As pessoas ficam olhando e falam: quando é que aquela igreja vai acabar? A igreja acaba quando nós paramos de buscar a Deus. Enquanto a igreja estiver firme, as portas do inferno não prevalecerão. Amém, queridos? Amém. Quem tem unção não pode reter, tem que dar. Precisamos repor aquilo que saiu. É uma caixa d'água. Qual é a função da boia? Você usou água, a boia vai descer, libera a água, entra a água, ela sobe. Está sempre cheio os reservatórios. Assim é a nossa vida espiritual. Se durante o dia você distribuiu unção, saiu unção da tua vida. Como é que sai a unção? Você está no trânsito, o cara dá uma fechada, você, glória a Deus, aleluia, obrigado pelo livramento, Senhor. Isso saiu unção. Saiu presença de Deus. Você não estava cheio do Espírito Santo? E o que diz a Bíblia? Que nós temos que parar de murmurar. Nós não podemos murmurar. Então só não murmura quem está cheio do Espírito Santo. Então o teu dia a dia, você vai liberando unção, vai saindo unção. Você precisa ficar cheio de Deus de novo. Você precisa reter a presença de Deus na tua vida através de quê? Da torneira de Deus. O que é a torneira de Deus? A oração, leitura da palavra. Meu irmão, busca culto a Deus, compromisso com a casa de Deus. Tudo é a tua vida espiritual. Precisamos de óleo fresco. Deus derrama e nós retemos em nossas vidas para abençoarmos as vidas que virão até nós. O Salmo 92, vamos lá de novo. Salmo 92, versículos 11 em diante. Ele diz assim: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Meu Deus do céu, que coisa, que tremendo esse aí, hein? Essa é informação maravilhosa. E os meus ouvidos se fazem ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Amigo, isso não é fácil não. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Meu irmão, o mundo espiritual está te olhando. Você deve se alegrar. Eles só estão olhando, não estão se metendo. Enquanto eles estão olhando, está tudo ótimo. Eles não estão se metendo. É na presença do inimigo que Deus vai te encher. É na presença do mundo espiritual que você vai fazer a obra de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. E ele continua dizendo: o justo florescerá, como a palmeira crescerá, como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Nestes versículos podemos ver o poder desta unção em nossas vidas. Meu irmão, é até a velhice. É o tempo todo, meu irmão, sendo renovado. Eu estou há 30 anos na presença de Deus, já caminhando para 31 agora. 1º de junho faz 31. Daqui a um mês, menos um pouco. 31 anos na presença de Deus. Graças a Deus eu nunca me senti desviado da casa do Senhor. Sempre presente. Deus me chama, eu digo, eis-me aqui. É assim que tem que ser a sua vida. Soldado de prontidão, soldados de Cristo. Você precisa estar de prontidão para a obra de Deus. Ah, quando você chama a pessoa diz não. Ah, não dá, pastor. Não dá. Eu não estou muito bem. Meu irmão, se humilha, se arrepende, pede perdão, acabou. Deus vai te encher. É assim que funciona. A segunda característica da unção é para que sejamos agradecidos. Devemos sempre dar graças a Deus. Vemos que é para anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Pastor, como manter o fervor nas circunstâncias adversas? Isso não é fácil. Caminhar pela fé nem sempre é fácil, igreja. Muitas pessoas pregam que basta aceitar Jesus e todos os problemas acabarão e a sua vida será um mar de rosas. Você irá viver flutuando. Mas se você vive para Deus, algumas vezes vai ter que nadar contra a maré. E não apenas flutuar corrente abaixo. A vida haverá momentos, aqueles momentos em que você terá que nadar contra a correnteza. E algumas vezes parece que tudo está do lado contrário. E você tem que nadar contra a correnteza forte. Caminhar pela fé nem sempre é fácil. Quando você toma a decisão de caminhar pela fé, você tomou uma decisão contra o mundo. Contra tudo que se chama mundo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Deus em sua palavra nos avisa: participa dos meus sofrimentos. Você está pronto para participar dos sofrimentos? É muito fácil participar quando tudo está indo bem. Quando as coisas são fáceis, aí você não precisa suportar tanto. Enquanto tudo está bem, é fácil suportar e manter o fervor, o fogo de Deus. É muito fácil, muito simples. Mas Deus, através de Paulo, fala a cada cristão: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ser crente e fiel em um ambiente hostil não é nada fácil. Jesus pagou o preço naquela cruz contra todos e contra tudo. Ele era o único Filho de Deus. Hoje, somos muitos. Um ora pelo outro. Acabamos de orar pelos nossos netos, eu e Arnaldo, né? Um ajuda o outro. Está passando por uma luta, Deus vem, te move com o dom de socorro, tu ajuda aquele irmão. Manter o fervor, manter a unção, manter-se cheio do Espírito Santo na adversidade é que é participar dos sofrimentos de Cristo. Pregar o Evangelho sentindo a presença da incredulidade. Vai na praça pregar um dia e levanta um cara lá, bêbado, e vem te afrontar, como já aconteceu várias vezes. Márcio, não é verdade, Márcio? Com que autoridade você está pregando, está falando disso aqui? É assim.
E autorização? Tem. Eu não tenho? Deus mandou pregar? O Altíssimo. A maior autoridade falou para mim, prega a palavra, insta, seja oportuno ou não. Sustentar a verdade em meio à mentira. Aquela secretária que o patrão vira e diz que eu não estou. Ela tem que sustentar a verdade no meio da mentira. Mas eu não posso dizer que o senhor não está, o senhor está? Olha aí que mão de obra. É verdade. O patrão diz para ela, diz que eu não estou. Ela vai mentir? Ela diz, como é que eu posso dizer que o senhor não está se o senhor está? Inventa qualquer história. Ah, bom, tudo bem. Olha, ele está ocupado. Amém? Não pode te atender agora. Acabou. Ele não quer atender. Isso é sustentar o sofrimento. O bom soldado, né? Participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Manter a santidade no meio da impureza. Não é porque todo mundo está tirando a roupa que eu vou tirar. Não é porque todo mundo está mostrando a barriga que a minha filha vai mostrar. É verdade? É assim que tem que ser. É porque está todo mundo aí na faculdade e tem aquele negócio, é o bullying da faculdade, né? Fazem, acontece com as meninas. É verdade. Graças a Deus isso vai mudar. Vai mudar, não? Amém. Está mudando. Eles já estão sentindo o peso da mudança. Estão gritando que nem bezerro. Estão gritando muito, mas vai mudar. Manter, não aceitar o mundo e a sua concupiscência. Não aceitar o mundo. Meu irmão, o canal na tua casa, o controle está na tua mão. O que entra na TV é o que você permite. Então cabe a você manter a santidade no teu lar. O que teus filhos estão vendo no celular, estão acompanhando, né? Na internet, você tem que manter a santidade nessas condições. Negar-se a si mesmo, carregando a sua cruz. Muitas vezes negar-se a si mesmo não é mole, não. Participar dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Olha, a Bíblia tem alguns exemplos, eu queria ir um. Atos 17. Paulo estava numa das maiores cidades antigas, Atenas. Versículo de número 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Mas hoje tem crente que uma festa idólatra e se envolve. Nós não podemos nos envolver em festa idólatra. Não aceites o que domina a cidade. Não aceite o que domina o teu bairro. Não aceite o que domine a sua rua. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala dos heróis da fé. E esse capítulo é muito forte, porque a palavra de Deus fala de homens que tomaram atitudes diferentes do seu tempo. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Que coisa, hein? Meu irmão, prazeres transitórios. Olha, é um momento só, hein? Versículo 36, olha o que diz. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio.
Já pensou você ser cerrado pelo meio? Por causa de Jesus? Sabe quem foi cerrado pelo meio? Sabe quem foi? Isaías. O profeta Isaías. Eu não sei se foi assim ou se foi assim. Você imagina você ser cerrado pelo meio. Meu Deus do céu, loucura. Nega Jesus, nega a tua fé. Bom soldado de Cristo, sofrimento. Olha lá o que ele diz, olha. Vamos lá, foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Quem foi o segundo mártir da igreja? Foi Tiago. Foi decapitado. Nega a tua fé. E ele perdeu a cabeça. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Meu Deus do céu, o mundo não nos recebe, o mundo não nos aceita, porque nós adoramos somente a um Deus. Nós adoramos ao único Deus, ao único Senhor. Glória a Deus. Lembre-se de que o mundo não é digno de nós. Nós não pertencemos ao mundo. Deus nos tirou do mundo. Você pode dizer, Deus me tirou do mundo. Deus me tirou do mundo. Foi dali que Deus me tirou e me transportou para o seu reino, para a sua igreja. Amém, Jesus. Muitas vezes nós temos nadado contra a correnteza e muitas vezes nos sentimos fatigados, esgotados, mas Deus restaura as nossas forças. Amém, Jesus. Aleluia. Deus quer derramar o óleo fresco sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas nesta Amém, noite. Jesus. Aleluia. Deus quer restaurar o fervor na vida daqueles que desejarem. Você precisa querer. Eu preciso querer para Deus derramar. Se quiser, me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor nesta terra. O melhor para a tua vida Deus tem. Amém, Jesus. As situações difíceis não vão te sufocar, não vão te afogar. Deus estará entrando com providência em tua vida, na tua saúde, na tua família, na tua área financeira, nas tuas emoções, na tua comunhão com o Senhor. Meu irmão, tudo isso faz parte do conjunto da tua vida. Nós não podemos excluir nada da nossa vida. Deus sabe que nós precisamos de dinheiro, Deus sabe que nós precisamos de descanso, Deus sabe que nós precisamos nos alimentar, Deus sabe que nós precisamos pagar o aluguel, Deus sabe de tudo. Amém, Jesus. É nele que encontramos descanso, Amém. é nele que encontramos o recurso para nossas vidas. Amém, Jesus. Por isso que Deus fala o tempo todo quem Ele é. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou. Deus, Ele é. Aleluia. O mesmo ontem, o mesmo hoje será eternamente o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Deus estará entrando com providência na tua vida. Deus te chama hoje para receber o seu óleo fresco. Aleluia. Ele derrama sobre a tua vida o renovo, algo especial vindo do nosso Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé, eu vou convidar o louvor e nós vamos exercitar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos exercitar.